Olá, seja muito bem-vindo a essa edição do Poder e Negócios. Eu estou com o jurista Kiyoshi Harada, reconhecido internacionalmente. A gente conversa muito sobre muitos assuntos, diversos temas relevantes para a nossa sociedade, para a nossa política, envolvendo todos os escândalos, inclusive recentemente anunciados através da mídia. O Dr. Kiyoshi Harada, um jurista com muitos anos de experiência e que é autor de mais de 40 obras do direito tributário, do direito financeiro. Ele é inclusive o presidente e fundador do IBDAFT, o Instituto Brasileiro de Estudos do Direito Administrativo, Financeiro e Tributário. E hoje eu tenho o prazer de conversar com ele, Dr. Kiyoshi Harada. É sempre uma honra ser recebido pelo senhor para a gente conversar sobre esses assuntos que movimentam a nossa sociedade. Muito prazer estar com você novamente, Thiago. Dr. Kiyoshi, nossa nação, nosso planeta, bem dizer, essa semana recebeu um novo nome na Igreja Católica. O Papa foi escolhido entre os cardeais depois de algumas votações que não deram resultado. Na quarta tentativa, todo mundo não, a maioria, 133 cardeais, escolheram o Papa Leão XIV, doutor. E como o senhor vê a atuação desse novo Papa no sentido de poder influenciar o restante do mundo, doutor? Pois é, Tiago, o Papa Leão XIV está assumindo o cargo no momento mais difícil da nossa história, que é um mundo conturbado politicamente, militarmente, economicamente. Enfim, ele vai ter que, como ele disse, fazer da religião o centro de todas as atividades que giram no mundo inteiro. Então ele vai ter que pregar a paz, a harmonia, fazer pontes, construir inúmeras pontes que ligam uma nação à outra, trazendo um pouco de paz nesse mundo conturbado. Um momento é muito delicado, não, Dr. Kiyoshi? Problemas políticos, problemas na economia global e também a gente vê a intolerância religiosa muito em alta. Como o senhor disse, um desafio para esse novo Papa, não? Sem dúvida alguma, né? E é a primeira vez na história que um arcebispo, né, americano é elevado a esse cargo de Papa, né? Então, a expectativa é muito grande em torno das ações que ele irá desenvolver daqui para frente. Inclusive, é esperado do novo Papa a tomada de uma posição acerca dessa matéria delicada que envolve pedofilia entre os padres, né? Coisa que o Papa anterior não tomou uma posição nem pró nem contra, ele ficou neutro, né? E realmente é um assunto muito divulgado, muito falado sobre esses escândalos dentro da Igreja Católica, não? Exatamente, espera-se que ele tome uma posição a respeito, né? O fato dele ser americano interfere alguma coisa relacionada à política nacional e internacional? Não, porque desde que a Igreja separou-se do Estado, né? Então a atividade religiosa por si só, ainda que em sentido contrário à política governamental de cada Estado, não vai ter muita influência não, entendeu? Então o Estado ele tem a sua política e o Vaticano tem a política sua, né? Que são independentes. Agora, doutor, o Papa acaba sendo a figura número 1 no que se diz respeito à religião no Brasil e no mundo. Então o Papa acaba sendo o maior líder que tem como missão e objetivo trazer, como o senhor mencionou, a paz, não? Exatamente, porque a religião católica, né, é a que vem em primeiro lugar no mundo, né? Embora outros tipos de religiões estivessem também crescendo bastante, como o budismo, o Shintoísmo, etc. tal, o shintoísmo, mas continua ainda a religião católica, né, como o número 1. E agora, inclusive, doutor, com muitas guerras em andamento,
a gente espera que esse diálogo possa existir com um apoio, com uma forma de incentivo do Papa, nesse sentido de, olha, é bom que haja diálogo, que haja conversa. Sim, eu acho que nesse sentido o novo Papa poderá fortalecer a tese da necessidade de cessação de guerras que tantas vidas estão ceifando nesse mundo, né? Agora, doutor Quioche, o Papa Leão XIV, ele também tem forte vínculo com o Peru e acaba que a nossa região toda tem uma proximidade maior, não? Sim, eu acho que isso será um fator de aproximação do Vaticano com o mundo latino-americano, né? Que já vinha sendo construído com o Papa Francisco, não? Já vinha sendo construído com o Papa anterior. E agora esse vínculo poderá fortalecer com reflexos positivos no Brasil. Inclusive já tem até uma possibilidade dele vir ao Brasil no final do ano na COP. Sem dúvida, sem dúvida. Isso poderá acontecer. Doutor Quioche, agora mudando um pouquinho de assunto, porque a questão do tarifaço do Trump, lá desde quando ele tomou posse, continua sendo motivo para discussão, para tentativas de renegociação, de diálogo, mas China e parece que Brasil está meio que a parte disso tudo, não? Sem dúvida. No começo, todo mundo estava achando que Trump deu um tiro no pé, que meteu um tarifaço de 25% em cima de todo mundo e terminou com 145 contra a China, né? Ele achava que não dava resultado. Mas o Trump estava certo, porque o Japão sentou na mesa de negociação, União Europeia idem, Canadá idem, Inglaterra idem, só a China que não. Então a China literalmente está quebrado, porque aquele PIB, crescimento 5% ao ano, 6%, era um PIB criativo, né? Ele consta que ele construiu meia dúzia de cidades fantasmas com edifícios modernos, onde ninguém está morando, entendeu? Mas isso faz o PIB crescer, porque é o sinal de que o Estado está investindo, não é? E para depois deixar jogadas as moscas ou demolir em seguida. Por que isso está acontecendo? A economia chinesa está ruindo. Porque a China só se preocupou em exportar, exportar, exportar e não importar nada, porque a China era autossuficiente na sua indústria, não importava nenhum componente para fazer o produto acabado. E os Estados Unidos percebeu, de uns tempos para cá, principalmente no governo Trump, que havia sido transformado em o maior centro consumidor do planeta. Todo mundo jogava produto lá e pouca gente importando, né? Aí os americanos, o Trump perguntou, a América é dos americanos, então eu vou produzir aqui dentro e dar emprego para o americano e não para a China. Então ele meteu esse tarifaço, consequência. Mega empresários norte-americanos que tinham ido lá para a China para ganhar dinheiro fácil, voltaram para os Estados Unidos. E os que não foram para os Estados Unidos estão indo para o Canadá, para o México, para a Índia, entendeu? E a China ficou com uma economia bastante enfraquecida, a população está fazendo uma gritaria contra Xi Jinping, porque muitos perderam emprego e os que estão no emprego estão com o salário atrasado, porque simplesmente a China não tem mais como progredir. Ele é um capitalismo estatal, dirigido pelo Estado que usou da criatividade para impressionar o crescimento do PIB, que na realidade não estava correspondendo à verdade, porque o crescimento se dá através do consumo. É o consumo que faz girar o quê? O mercado. Você compra, consome, então, em lugar desse produto consumido, a indústria vai dobrando a produtividade à medida que o consumo cresce. Agora, se o consumidor fica parado, quem é que vai produzir? Ninguém vai. Então, é o que está acontecendo na China. Então, nesse
cenário atual em que China está em bancarrota, vem o nosso presidente e faz uma declaração assim, de improviso. China é a maior potência tecnológica do mundo. Quer dizer, e deu uma alfinetada nos Estados Unidos. Eu acho que isso daí é uma coisa que demonstra completo desconhecimento do nosso presidente Lula acerca das coisas que estão acontecendo. Agora, aparentemente, poderia esse rompimento do comércio com os Estados Unidos incrementar a importação de agronegócio para a China. Mas a China, como não tem consumo, não tem mais geração de riqueza, ele está diminuindo também a cota de importação de soja, que antigamente, antes do tarifaço, chegava a produção brasileira, 70% de soja era direcionada à China. Hoje isso não está acontecendo e a tendência é cair mais ainda, entendeu? Então, em vez do presidente se alinhar com um país comunista, que não tem nada a ver com a vocação democrática do Brasil, deveria se alinhar com os estados verdadeiramente democráticos, como é o caso dos Estados Unidos. Mas não, ele está dando alfinetada nos Estados Unidos e está se alinhando com Rússia, com China, que está em bancarrota. Por que ele não pensou em trazer, já que ele levou 1.000 seguidores lá na China, né, para fazer negócio, por que ele não fez um entendimento para deslocar a indústria deles aqui para o Brasil, que fica só produzindo agronegócio, não é? É verdade, Dr. Kiyoshi. E sem contar que essa pausa que o Trump deu no tarifaço para os países surtiu o efeito esperado, porque está acontecendo essas negociações entre os demais países, né? Isso está sendo importante. É verdade. E ele, com essa política de tarifaço, ele escancarou a falsidade do crescimento da China, né? Agora a China caiu na realidade, porque são os próprios operários, o povo chinês, que está gritando contra o Xi Jinping. É verdade. E o Brasil parece estar aplaudindo, mas como o Brasil fica, Dr. Kiyoshi, nessa situação em que o presidente parece favorável à China, parece contrário aos Estados Unidos, mas que também não sofreu tantos impactos assim por causa do tarifaço, né? Isso é importante destacar, né? Não, o Brasil foi poupado até demais, que o presidente Lula fala em reciprocidade, vamos responder com tarifaço também. Se for para usar reciprocidade, o Trump deveria ter botado uma alíquota de 50% contra o produto brasileiro, porque o Brasil, além da tarifa, ele isenta do IPI e ICMS exportação de produtos industrializados. Então, isso daí, evidentemente, pesa na balança da tarifa de exportação. E é bem possível que nessa situação, nesse jogo todo, o Brasil abra as portas para toneladas e toneladas de produtos da China. Isso parece inevitável, porque a China não tem onde despejar sua mercadoria, então ele vai inundar o nosso mercado, né? O primeiro setor a ser atacado é o setor de têxtil, né? Que pode quebrar. Tá certo, doutor. Muito obrigado. A gente vai fazer agora uma pausa bem rápida aqui no Poder e Negócio, mas vamos continuar a entrevista com o jurista Kiyoshi Harada, porque tem muito assunto ainda, muita coisa acontecendo, inclusive no Congresso e o STF, tá uma briga muito forte lá e o Dr. Kiyoshi vai explicar tudo pra gente. Fica aí que é bem rápido. Na Biconte, transformamos a forma como você gerencia seu negócio. Somos especialistas em contabilidade digital, 100% online, atendendo empresas de todos os tamanhos em todo o Brasil. Com soluções completas e integradas, como emissão de notas fiscais, controle de estoque e gestão financeira, facilitamos sua rotina e impulsionamos o seu crescimento. Deixe a burocracia com a gente. Foque no que realmente importa. Fazer seu negócio crescer. Biconte, a contabilidade digital feita para você. Abertura de CNPJ, gratuita para novos clientes do Plano Digital.
digital. Conheça mais em biconte.com.br ou fale conosco pelo nosso WhatsApp 19 3271 6991. De volta com Poder e Negócios, conversando com o jurista Kiyoshi Harada. Doutor, briga tá feia. Superior Tribunal Federal e o Congresso com a questão da sustação envolvendo o Alexandre Ramagem, não o parlamentar. Gostaria que o senhor comentasse a respeito dessa coisa toda, porque a oposição já vê a possibilidade dessa coisa toda ir por água abaixo. Bom, depois que o Congresso Nacional referendou a prisão do Daniel Silveira, o Congresso continuou de joelhos diante do Supremo Tribunal Federal. Ultimamente, fustigado pela mídia, pela população, parece que o Hugo Motta resolveu enfrentar a onça, entendeu? Colocou em votação um projeto de resolução para suspender a ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem. E por 315 votos contra 203 contra e 4 abstenção, a resolução foi aprovada. E Hugo Motta imediatamente comunicou ao presidente do Supremo Tribunal Federal de que a ação penal contra o deputado estava suspenso. Isso ele fez no exercício regular das atribuições cabentes ao Poder Legislativo. Ele poderia fazer isso mesmo? Poderia fazer isso. Agora, o que fez o presidente do Supremo? Contra expresso dispositivo do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que manda para apreciação do plenário eventual pedido de invalidação da resolução da Câmara, mandou para a primeira turma, que é presidido pelo Zanini. E o Zanini colocou isso em votação na sessão virtual, que começou hoje de manhã e vai terminar na terça-feira que vem. E já tem um voto pelo acolhimento parcial do pedido de suspensão no que tange aos crimes imputados após a diplomação do deputado. Mas os crimes cometidos quando ele era chefe da ABIN, isso continua andando. Aí a mídia está torcendo o nariz, está dizendo que isso é uma afronta à soberania popular da Câmara, que isso vai dar muito pano para a manga. Eu penso diferente. A única coisa errada que existe é que a Câmara vinha se curvando a toda a decisão do Supremo Tribunal Federal, permitindo a notificação direta de um deputado cujo discurso o Supremo não gostou. Ora, não é esse o caminho é oficiar a mesa diretora da Câmara, né, para falar com o deputado que eventualmente tenha cedido. Mas não, ele vai fazer a notificação na casa alheia, sem mais sem menos. Então isso está errado. Mas, tirando essa parte de violação do regimento do Supremo Tribunal Federal, mandar o pedido de anulação e invalidação da resolução que suspendeu a ação penal, mandar para a primeira turma, quanto ao resto, eu tenho impressão, salvo engano, que a manutenção da ação penal contra crimes praticados antes do mandato está dentro do parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição Federal, que diz que recebendo a notificação de que determinado deputado está sendo processado, caberá, por iniciativa de um dos partidos, provocar a sustação da ação penal em relação aos crimes praticados após a diplomação. Então, esse negócio da ABIN foi antes. Então, eu acho que, tecnicamente, aí está certo. Então, nós temos que interpretar com certa reserva essa grita generalizada que está se travando na mídia, confronto entre os poderes.
Sim, não há dúvida que está havendo um confronto, mas até que ponto o Supremo tem razão e a que ponto a Câmara está coberta de razão. Né? Agora, esse confronto entre esses dois poderes é extremamente perigoso, não, doutor? Perigoso, quer dizer, isso vai respingar para o lado do Lula, porque em última análise, quem está provocando esse confronto é o Lula, né? É o presidente Lula, ele está cutucando, está aparelhado com o Supremo para cutucar. O Lula não quer anistia, então o Supremo também não quer, entendeu? Sim. Então é por aí. Então, pela contagem que eu estou vendo, faltam 27 votos na Câmara para instaurar o processo de impeachment contra o presidente Lula. E o senhor acha que é possível que ele seja impeachmentado, doutor? Sim, é possível, porque com economia enfraquecida, com o escândalo do INSS que não tem mais por onde fugir, ele não pode fugir à responsabilidade. Não é? Então, eu acho que esse movimento está crescendo e não só possível, como é provável, eu não digo impeachment, a instauração do processo de impeachment é provável. Já que o senhor tocou no assunto, doutor, do INSS, o escândalo do INSS, um grande rombo nas contas públicas e que deixou muitos aposentados, muitos beneficiários ali com vários descontos ilegais na folha do pagamento, né, do benefício. E um verdadeiro rombo na economia que agora precisa dar conta de onde está esse dinheiro e, claro, devolver para os cofres públicos, não? É verdade, deixa eu esclarecer. Esse rombo de 6 bilhões e 300 milhões aconteceu através da falsificação de documento de supostos pensionistas e aposentados de autorizar o desconto na fonte por conta de uma adesão a um plano de saúde ou qualquer outro plano. Então, primeiramente, eles vinham obtendo autorização. Depois falaram, não, isso dá muito trabalho, nós aqui vamos fajutar o documento aqui e fica tudo autorizado, entendeu? Isso aconteceu exatamente na gestão do Carlos Lupe, que havia sido apiado do poder por corrupção no governo Dilma. Então, o Lula, tomando posse, a primeira providência dele foi nomear o Carlos Lupe no Ministério da Previdência Social, que colocou lá um outro presidente que igualmente não gozava de bons antecedentes. Esse presidente está atolado até o pescoço nessa fraude. Não é? Assim como o ministro que declarou publicamente que sabia desses descontos ilegais. Se sabia, ele cometeu um crime de prevaricação, porque o Procurador-Geral da República, que está toda hora alinhando ação penal contra os integrantes do movimento de 8 de janeiro, por que ele não meteu uma ação penal em cima desses caras? Não é? Então é muito esquisito. Então essa fraude se dava por intermédio de associações e sindicatos num total de 12. Não é? O principal sindicato que mais fraudou foi exatamente aquele sindicato cujo vice-presidente é o irmão do Lula, não é? O tal de Francisco não sei o que da Silva. Não é irmão do Lula. Agora, por ação da Polícia Federal, a CGU e Tribunal de Contas, passou a fazer busca e apreensão, uma investigação rigorosa e todos os bens das entidades envolvidas na fraude foram bloqueados, com exceção dos bens desse sindicato, de cuja vice-presidência faz parte o irmão de Lula. Isso é muito sintomático, né? Por quê? Por que todo mundo tem que ter bens apreendidos, menos o sindicato que está lá, o irmão do Lula? É muito esquisito isso. Mas agora o cadastro está apertando, porque a justiça já pediu que Lula se explicasse. Então eu acho que isso daí não ia dar muito resultado positivo, porque ninguém está investigando as 11 malas contendo dinheiro, 180 milhões de dinheiro, acondicionado dentro de 31 malas que foram despachadas para o exterior. Ninguém, ao que eu saiba, ninguém está investigando isso. Como é que 31 malas cheias de dinheiro
conseguiu passar pelo raio-x lá no aeroporto. Se você levar mais que $10.000, a alfândega lá do aeroporto te pega. Como que passa tudo isso? Então é muito esquisito. Então, por isso que esse brasileiro patriota, o deputado Nicolas, entrou com a ação popular. A única ação em que é julgado pela primeira instância qualquer que seja a autoridade envolvida, seja lá o presidente da República, presidente do Supremo, seja lá quem for. Então é julgado em primeira instância. Então ele entrou com essa ação popular contra o Lula, contra o ministro, contra as associações, contra o ex-presidente do INSS, para se explicar e repor as perdas acarretada a favor, contra os aposentados e pensionistas. Caiu na 14ª Vara Civil da Justiça Federal. O juiz lá deu 48 horas para o Lula se explicar. Entendeu? Isso é inédito, né? Se fosse uma ação de competência do Supremo, ele já era arquivado, né? E o que será que o Lula vai dizer, hein, doutor? Ele tem 48 horas, né? Isso aconteceu hoje, né? Vamos esperar, né? O que o Lula vai falar. Ele provavelmente vai botar a culpa no Bolsonaro, né? Como tudo de ruim que acontece é o culpado do governo anterior, né? Quer dizer, ele não enxerga o seu próprio nariz, né? Já que o senhor também tocou nesse ponto, a falta de planejamento tem preocupado muito por causa do governo agora do presidente Lula, mas também tem a questão que o enfraquecimento das estatais, que têm tido prejuízos, não têm tido lucros, e dessa maneira o Lula também ele acaba sendo uma pessoa que prefere não a privatização. Então ele se recusa a privatizar. E quanto isso pode ser prejudicial para o país, doutor? É verdade. O presidente Lula herdou as estatais com excelente desempenho, principalmente a Petrobras, que dava bilhões de lucros anuais. Agora, em 23 começou a bancarrota, né? Entendeu? Parece o antigo Petrolão, né? Tem meses que deu prejuízo, não chegou a ter um prejuízo anual, no balanço geral deu positivo, mas muito pouco, 650 milhões, muito pouco diante do lucro de bilhões que apresentavam antes de 2023. As outras estatais igualmente não estão com aquele desempenho esperado, porque as estatais viraram cabine de emprego, sendo certo que uma delas, a Correios, está falido. Está falida. Mesmo falido, a Lula fez a estatal bancar o show de um artista que o pobre nenhum consegue assistir. Só a classe abastada que tem poder aquisitivo suficiente para comprar o ingresso, né? Então, isso é um assinte na cara do brasileiro, né? Isso não faz sentido. Então, o que deveríamos fazer é modificar a Constituição Federal e limitar as estatais aos imperativos da segurança nacional. Para desenvolvimento da atividade econômica, seguir a regra geral, que é a iniciativa privada. Não é? Então, deveria privatizar o Correio, deveria privatizar a Vale, deveria privatizar o Petrobras, principalmente, que virou o cabine de emprego, né? Agora, e é o que é muito ruim, porque na direção das estatais não são indicadas as pessoas com um perfil técnico. O critério é político. Então, o político que está mais em evidência é o político que sugou mais dinheiro da sociedade, é um político corrupto. Então, esses vão para os cargos diretivos das estatais, daí o desempenho pífio. Primeiro, pela incompetência, segundo lugar, porque ele foi indicado, então ele tem que fazer o que a pessoa que indicou mandou. Então, começa a dar sumiço
nos recursos das estatais. É verdade, o papo está muito bom, mas a gente vai fazer uma rápida pausa agora para voltar com o Poder Negócios e mais assuntos. Fique aí. Na Biconte, transformamos a forma como você gerencia seu negócio. Somos especialistas em contabilidade digital, 100% online, atendendo empresas de todos os tamanhos em todo o Brasil. Com soluções completas e integradas, como emissão de notas fiscais, controle de estoque e gestão financeira, facilitamos sua rotina e impulsionamos o seu crescimento. Deixe a burocracia com a gente. Foque no que realmente importa. Fazer seu negócio crescer. Biconte, a contabilidade digital feita para você. Abertura de CNPJ, gratuita para novos clientes do plano digital. Conheça mais em biconte.com.br. ou fale conosco pelo nosso WhatsApp 19 3271 6991. De volta com o Poder e Negócios, aqui conversando com o jurista Kiyoshi Harada. Doutor, ainda sobre essa questão da não privatização, o presidente Lula é contra, não é favorável, isso é negativo para o país, porque acaba afastando possíveis investidores para cá? Sim, é que como dizia Roberto Campos, né? Que ele dizia, às vezes, não faz sentido uma estatal para explorar a atividade econômica no país. Isso está no artigo 170, que cabe primordialmente à iniciativa privada sob o regime da livre concorrência. Então, o Estado tem que ficar com o papel não de produtor de riqueza, mas de captador de riqueza produzida pelos particulares. Então, está completamente fora. Então, devia mesmo privatizar. E o governo não quer privatizar porque vê nas estatais um instrumento de barganha política, né? Você aprova aquele projeto e te dou o cargo de presidente disso, ou a diretoria disso, daquilo. Então virou uma cabine de emprego, né? Então tem muita gente lá mamando às custas da população, né? Doutor, e agora um outro assunto muito importante, porque a gente observa a colaboração entre os países, entre as nações. E no quesito segurança, os Estados Unidos têm uma colaboração com o Brasil e é possível que mantenha, mas o presidente Lula, ele também foi contra a colocação das facções criminosas muito conhecidas aqui no Brasil como o PCC e CV, que é o Comando Vermelho do Rio de Janeiro e que também tem ramificações em outros estados do Brasil. Ele diz que elas não poderiam ser caracterizadas como terroristas. Isso é prejudicial nesse acordo, nessa colaboração de segurança? Essa questão veio à tona com a visita de representantes do governo norte-americano no Brasil. E a mídia especulou bastante a respeito, diz que esses representantes viriam no Brasil para propor punição a Alexandre de Moraes e outros ministros. Não é nada disso. Ele veio numa moção, porque isso seria uma intromissão indevida na soberania do Brasil. Ele veio numa missão cabível a qualquer país do mundo, né? Veio aqui para ouvir e conhecer a fundo as organizações criminosas que acontecem aqui no Brasil. E constatou-se que o PCC e o Comando Vermelho, que é uma criação do Brasil, né? Ele está estendendo seus tentáculos fora do Brasil, avançando nos Estados Unidos e outras nações, não prejudicando todo mundo. Então, esse PCC, Comando Vermelho, são compostos de pessoas que assassinam sangue frio qualquer pessoa que ele achar que deva ser morto, entendeu? À plena luz do dia. Ele sequestra, assassina, rouba e faz o diabo. Então, esses representantes norte-americanos propuseram, em conversa com o presidente Lula, a classificação do PCC e Comando Vermelho na linha de organização terrorista,
Porque aí dá o quê? Margem a organismos internacionais do país, do mundo inteiro, combaterem. O Lula falou não. É como quem diz, não, isso é privilégio nosso, o PCC é nosso, o Comando Vermelho também é nosso, não tem nada de terrorismo aqui. E porque se enquadrar como terrorismo, os Estados Unidos estão autorizados a vir combater esse crime aqui no Brasil. A criminalidade, a partir da gestão do atual presidente Lula, explodiu, né? Principalmente o feminicídio. Aqui, ironicamente, ele tirou do Código Penal, fez um crime autônomo, assassinato de mulher, feminicídio, 40 anos de prisão contra 20 anos de prisão de quem mata o homem, né? Pois é. Dr. Kiyoshi, ainda tem uma questão que aconteceu esse mês agora, que foi com o Bolsonaro internado e uma oficial de justiça indo lá entregar uma intimação para ele, para que ele fizesse uma defesa num curto prazo de tempo. Ele até publicou um vídeo, postou nas redes sociais. E o que o senhor acha dessa entrega de intimação no leito da UTI? É um absurdo, né? O Conselho Federal de Medicina já representou contra esse ato do ministro Alexandre de Moraes, porque na UTI não se pode fazer intimação, não se pode entrar pessoa estranha fora do quadro médico. E se entrar, tem que entrar devidamente aparelhado, né? Com vestimenta própria, com máscara, com protetor no sapato, etc. Não, o oficial de justiça foi lá como que estivesse pisando num pasto, né? E entregou lá a intimação. Isso teria arruinado o quadro de saúde do Bolsonaro, que demorou mais tempo do que previsto para dar alta hospitalar. Qual foi a explicação do ministro Alexandre de Moraes? Bom, se o Bolsonaro estava dando entrevista através da live, por que não pode receber uma intimação judicial no leito da UTI? Eu acho que a comparação feita pelo ministro da Tavênia é descabível, né? Uma coisa é você fazer a live, como nós estamos conversando aqui, espontaneamente, que isso só traz alegria, isso só pode fazer benefício do ponto de vista psicológico, não é? E outra coisa é você receber uma intimação de que você tem um prazo até o dia X para fazer uma defesa prévia num processo de que você está sendo acusado da prática de nada menos de 6 crimes. Não é? Isso daí desnorteia qualquer um. Se você já está com saúde precária, esse quadro tende a agravar como de fato agravou. Isso gerou uma indignação violentíssima do presidente norte-americano Trump, não é? Que a imprensa andou exagerando, dizendo que Trump viria no Brasil para fazer uma visita pessoal ao Bolsonaro. É evidente que isso daí é fake news, né? Nenhum governante vai fazer um negócio desse, né? Verdade, doutor. Agora eu gostaria que o senhor desse as considerações finais, porque muita coisa deve acontecer ainda nos próximos dias e nas próximas semanas, não? Ah, sim. Com certeza vai haver, até terça-feira, uma proclamação do resultado da ação de descumprimento de preceito fundamental que o deputado Lindenberg, é o líder do governo, né, entrou perante o Supremo Tribunal Federal referendando a decisão monocrática, acho que é do Cristiano Zaffrin, que deu provimento parcial para anular apenas os crimes cometidos depois da diplomação do deputado Alexandre Ramagem. Então, muita água ainda vai rolar. Dr. Kiyoshi, obrigado por essa conversa, por poder esclarecer muitos desses assuntos que ficaram muito falados durante esse mês. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Você que acompanhou o Poder de Negócios de hoje, fique à vontade para curtir e, claro, compartilhar com seus amigos, nas suas redes sociais e dessa forma fazer todas essas informações chegarem a mais pessoas. Você pode se inscrever no nosso canal e sempre ficar por dentro de tudo que a gente traz por aqui. Eu espero você no nosso próximo encontro. Até lá!